Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma aula de processo civil, uma aula referente ao cumprimento de sentença. Só que vamos tratar do cumprimento definitivo de sentença, ou seja, vamos tratar do artigo 523 do Código de Processo Civil. Podem marcar um dos artigos mais recorrentes em provas, concursos públicos. Não deixe de estudar o artigo 523 se o edital do seu concurso traz a matéria cumprimento de sentença, tá? Por quê? Porque ele está falando do cumprimento definitivo e em cima de uma quantia certa. Então vejam só, é o capítulo 3, capítulo 3 aqui, do cumprimento definitivo da sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Artigo 523. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, percebam que nas três situações eu já tenho a certeza do valor a ser cumprido, a ser objetivado ali pelo cumprimento de sentença. O próprio artigo diz isso, no caso de condenação em quantia certa. Então, eu já tive uma decisão judicial transitada em julgado que tem lá a quantia certa, o valor correto. Mas pode ser que seja necessário, professor, fazer cálculos, fazer ali justamente, a liquidação de sentença. Sim, depois da liquidação de sentença, eu tenho também o quê? A quantia certa. E se é um valor incontroverso, se é uma parcela incontroversa, onde tanto o credor quanto o devedor concordam a respeito daquele valor, eu também tenho uma quantia certa. Então percebo que nas três situações o valor já está apurado, o valor já é correto, já é uma quantia certa a ser paga pelo devedor, tá? Então, no caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação de sentença, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente. Grifem isso aí, far-se-á a requerimento do exequente. Então o exequente, ele precisa, o credor, o exequente, ele precisa requerer. Não é automático, não é de ofício por parte do Poder Judiciário. Eu preciso ter a provocação do Poder Judiciário com o requerimento do exequente, sendo o executado, o devedor, intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Podem marcar 1, 2, 3 asteriscos aí no artigo 523, tá? O que a gente tem aqui, indo para o nosso esquema, Tive uma sentença em primeiro grau, transitou em julgado em primeiro grau. Eu já tenho ali uma quantia certa. Não tenho a quantia certa, preciso liquidar a sentença. Tem a liquidação da sentença para apurar o valor correto, enfim, parto para o cumprimento de sentença. Só que também pode ter ocorrido o quê? Recurso, seja para o TJ, seja para o STJ, seja para o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que aqui é um recurso especial, daqui é um recurso extraordinário. Esse recurso aqui, é um recurso extraordinário. Quem já estudou, Poder Judiciário na Constituição da República comigo sabe exatamente o que eu estou falando. O fato é, eu tenho uma decisão judicial com trânsito em julgado. Não cabe mais recurso. Se eu tenho uma decisão judicial com trânsito em julgado, eu tenho justamente o quê? Que iniciar o cumprimento de sentença. Se for necessário, eu faço a liquidação de sentença, mas não necessariamente. O importante é perceber o seguinte: eu defini a quantia certa. Se eu definir a quantia certa, eu vou para o cumprimento definitivo de sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, justamente o título do capítulo 3 que nós estamos estudando. E aí eu tenho que lembrar, far-se-á a requerimento do exequente, o credor, aquele que tem que receber o dinheiro fruto da decisão judicial transitada em julgado. Professor, quais são os requisitos dessa petição, desse requerimento do exequente? Nós vamos estudar no artigo 524, nossa próxima aula. Porque o importante aqui, é lembrar disso aqui. O caput é uma das questões mais comuns de prova por conta desse prazo de 15 dias, que são 15 dias úteis, porque é um prazo de natureza processual. Então, o executado é intimado para pagar o débito em 15 dias úteis,
acrescido de custas se houver. Ok, professor, entendi. Se cair isso na prova, eu não vou errar. Não vai errar 15 dias úteis para fazer o pagamento daquela quantia certa definida na sentença transitada em julgado ou fruto da própria liquidação de sentença, tá? Tá. E se o devedor, o executado, não pagar, professor? Qual que é o procedimento? Parágrafo 1º. Outro asterisco. Cuidado com o parágrafo 1º aí. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. É uma das questões mais recorrentes sobre cumprimento de sentença. Não ocorrendo o pagamento, tá? Então, ó, não ocorrendo o pagamento, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%. Então, imagine que seja um cumprimento de sentença fixado no valor aí de R$100 mil, tá? Se eu não tenho o pagamento por parte do executado no prazo de 15 dias úteis, vira 120 mil, porque eu tenho 10% em cima de 100 mil a título de multa e 10% em cima de 100 mil a título de honorários advocatícios, compreenderam? Então, o que era 100 mil passa a ser 120 mil reais, tá? Então, o parágrafo 1º, ó, importantíssimo em termos de prova. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. Gente, é uma questão lógica. Pode ser que o executado não tenha o valor total. Ele não tenha os 100 mil reais, ele tem 50 mil reais. Ele vai lá e faz o pagamento de 50 mil reais. Restou quanto? Restou 50 mil. Ora, obviamente, a multa de 10%, os honorários de 10% incidirão sobre o restante, tá? Então, se ele efetuar o pagamento parcial em 15 dias úteis, sempre lembrando, eu tenho a incidência dos 10% de multa e 10% de honorários advocatícios sobre o restante. Uma questão lógica, né? Totalmente óbvia aqui, basta ter bom senso na interpretação do parágrafo 2º, tá? Então, efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. É justamente essa parte do esquema aqui. Parágrafo 3º, não efetuado tempestivamente. O que é isso, professor? Não efetuado tempestivamente dentro do tempo, dentro do prazo. Qual prazo? 15 dias úteis, tá? Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação, tá? Para ver se tem bens ali que podem ser penhorados, né, leiloados, coisas do tipo, seguindo-se os atos de expropriação, ó. Então, não é efetuado o pagamento tempestivamente, será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação para, né, os atos de expropriação, de modo que, né, o credor seja satisfeito aí no montante que ele tem a receber, ok? Então, ó, percebam a importância do artigo 523, não apenas para o cumprimento de sentença em si, né, um dos artigos mais importantes, mas para provas e concursos, tá? Banca examinadora, gente, sempre tenderá, qualquer que seja ela, a fazer uma questão sobre o artigo 523. Isso seja num concurso público, seja no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, realmente aí, uma questão importante, ok? Então, ó, com isso, terminamos a aula sobre o artigo 523. No nosso próximo encontro, nós vamos falar disso aqui, ó. Quais são os requisitos? O que é a petição? O que é o requerimento do exequente, do credor, vamos colocar, né, do exequente, tem que conter? É o artigo 524 do Código de Processo Civil. Mas isso, assunto para o nosso próximo encontro, dando continuidade às nossas aulas sobre o cumprimento de sentença no processo civil. Obrigado, até o próximo vídeo, então, quando daremos continuidade a partir do artigo 524.